Deixa morrer. Ela agora é inútil. É apenas um peso morto. Enterre-a o mais rápido possível. Essas foram as palavras que Brandon murmurou para sua amante ao lado da cama do hospital. Enquanto Ava, sua esposa, estava em coma, lutando pela vida que eles haviam jogado fora há muito tempo. Durante semanas, eles planejaram o funeral dela, quais flores escolher, quem leria o elogio fúnebre, até mesmo qual vestido ela usaria quando fosse enterrada. Eles riram sobre isso. Eles se beijaram por causa disso. Eles até discutiram sobre quem herdaria a casa, quem ficaria com o anel de diamantes. Ava não ouviu nada, mas havia um homem parado na escuridão do corredor que ouviu cada palavra. Ele não era médico, não era enfermeiro, não era da família. Era Nathan Sterling, o chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. O homem que jurou protegê-la 20 anos antes, quando ela era uma criança de 7 anos, que salvou sua vida em um beco escuro. Então, uma manhã, tudo mudou. Um leve movimento do dedo, uma respiração superficial e frágil, um suspiro da enfermeira. Ela está acordada. E no momento em que essas palavras foram ditas, Brandon entrou em pânico. Não de alegria, mas de medo. Medo do que ela poderia lembrar. Então ele fez o impensável. Algo mais sombrio do que qualquer traição. Algo que ele acreditava que ninguém jamais veria. Mas o destino tem sua própria maneira de expor monstros no momento em que eles se sentem mais seguros. E Nathan Sterling, o homem nas sombras, não deixará ninguém tocar nela. Nem mesmo seu marido. Especialmente seu marido. Esta é a história de uma mulher que ressurgiu da beira da morte. Apenas para descobrir que o verdadeiro perigo não era o coma. Era o homem que esperava ao lado de sua cama. Se você quer saber se Ava escapa das mãos do homem que quer matá-la, curta este vídeo agora mesmo. Compartilhe com seus entes queridos para divulgar essa história significativa. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque as melhores histórias ainda estão por vir. A sala estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas pelo brilho azul pálido de grandes monitores que projetavam sua luz sobre o rosto frio e imóvel de Nathan Sterling. Ele estava sentado imóvel em uma cadeira de couro preta, com os olhos fixos em uma única tela que mostrava imagens da sala 37 do 12º andar do hospital, onde uma jovem mulher estava completamente imóvel sob uma teia de tubos e máquinas. Ava Lawson. Esse nome estava gravado em sua mente há 20 anos, como uma cicatriz que nunca sarou, como uma promessa que nunca desapareceu. Nathan não tirou os olhos da tela nem por um segundo. Ele observava cada subida e descida de sua respiração, cada piscar de olhos da enfermeira que verificava seus sinais vitais, cada passo dado pelo homem que se dizia seu marido cada vez que entrava no quarto, e cada vez que Brandon Mitchell aparecia. Os dedos de Nathan se fechavam com tanta força ao redor do apoio de braço que seus nós ficavam brancos. Alguém bateu à porta. Nathan não se virou. Ele apenas acenou levemente com a cabeça. A porta se abriu e Léo Martinez entrou. Alto, firme, com uma expressão calma, embora a preocupação fosse evidente em seus olhos. Léo era o braço direito de Nathan há 15 anos. A única pessoa que sabia por que o chefe da máfia mais poderoso da costa leste estava obcecado por uma garota comum em coma em um hospital. Chefe, tem um relatório. Léo colocou uma pasta com arquivos sobre a mesa. Nathan ainda não se virou. Fale. Léo abriu a pasta e folheou algumas páginas. Brandon Mitchell, 31 anos, empresário, proprietário de uma pequena imobiliária à beira da falência. Ele deve ao banco quase os 500 mil e tem pelo menos 3 credores privados exigindo o pagamento. Nathan inclinou ligeiramente a cabeça, um sinal para Léo continuar. Ele comprou uma apólice de seguro de vida para sua esposa 6 meses antes do acidente. O valor do seguro é de $2 milhões. Nathan finalmente se virou com os olhos negros como alcatrão, brilhando com algo terrivelmente frio. O que mais? Léo hesitou por um segundo, depois continuou. A mulher que visita Ava regularmente no hospital, Megan Pierce, ela não é uma amiga íntima como afirma ser. De acordo com nossa investigação, ela e Brandon estão envolvidos há pelo menos 4 anos, o que significa que isso começou antes mesmo de Brandon conhecer Ava. Nathan levantou-se e caminhou lentamente até o monitor maior. Ava estava imóvel, com o rosto pálido, os lábios rachados e secos, os cabelos castanhos claros espalhados sobre um travesseiro branco. Ela ainda era bonita, ainda era gentil, ainda carregava aquela inocência que ele lembrava de 20 anos atrás. Só que agora ela estava lutando contra a morte, enquanto o homem que deveria protegê-la rezava para que ela morresse. O que ele diz para a amante dele quando está no quarto?
Perguntou Nathan, com voz baixa e comedida. Léo balançou a cabeça. Chefe, não podemos monitorá-los remotamente com o equipamento atual do hospital. As câmeras não gravam áudio e precisamos de um dispositivo de escuta permanente para garantir provas legais de suas confissões. Nathan ficou em silêncio por um longo tempo. Além do vidro, a cidade de Boston mergulhava na noite. Arranha-céus brilhando com luzes como estrelas falsas. Mas Nathan não via nada além do rosto de Ava na tela. Ela salvou sua vida quando ele não tinha ninguém. Ela lhe deu água quando ele estava morrendo de sede. Ela o escondeu em um pequeno galpão miserável quando o mundo inteiro queria vê-lo morto. Uma criança de 7 anos com olhos verdes claros e um sorriso que não conhecia o medo. Coloque um dispositivo de escuta no quarto dela. Nathan ordenou. Quero ouvir tudo o que aquele bastardo diz. Leo acenou com a cabeça. Entendido. Mais alguma coisa? Nathan virou-se para o seu subordinado. O seu olhar era tão frio que Leo teve de reprimir um arrepio. Investiga o acidente de carro. Quero saber exatamente o que aconteceu naquela noite. Os travões, a direção, tudo. Quero um relatório dentro de 48 horas. Leo sabia que não era um pedido. Era uma ordem. Ele inclinou a cabeça e saiu. A sala voltou ao silêncio. Nathan ficou sozinho diante da tela, observando Ava respirar. Ele não era um homem bom. Sabia que suas mãos estavam manchadas com o sangue de mais inimigos do que poderia contar. Ele construíra seu império sobre os ossos de todos que ousaram traí-lo. Mas, por Ava, ele estava disposto a ser tudo o que ela precisasse. Um protetor, um anjo da guarda ou um demônio pronto para arrastar as pessoas que a magoavam direto para o inferno. 20 anos atrás, ela o salvou com a bondade pura de uma criança. 20 anos depois, ele a salvaria a qualquer custo. Nathan levantou a mão para a tela, bem onde o rosto de Ava aparecia. Sua voz era apenas um sussurro na escuridão. Prometi que te protegeria, Eva. E Nathan Sterling nunca quebra uma promessa. 20 anos atrás, em uma noite de chuva incessante no sul de Boston, Nathan Sterling, de 16 anos, pensou que fosse morrer. Ele estava deitado, encolhido em um beco escuro atrás de uma fileira de prédios. O sangue de uma bala que rasgou seu ombro esquerdo encharcava sua jaqueta de couro esfarrapada. A chuva fria chicoteava seu rosto como um chicote, mas ele não tinha mais forças para tremer. Seu pai, um pequeno chefe da máfia, havia sido assassinado bem na frente dele. Os assassinos o perseguiram por 3 horas seguidas, rua após rua. Atiraram nele uma vez e desapareceram na cortina de chuva. Agora ele estava ali, sozinho, órfão, sangrando, esperando a morte. Ele tentou entrar em contato com os homens de seu pai, mas ninguém atendeu. Talvez eles também estivessem mortos. Talvez o tivessem traído. Ele já não se importava. As suas pálpebras ficaram insuportavelmente pesadas e ele deixou-as fechar-se lentamente, de boa vontade. Então ouviu passos pequenos e leves. Nathan forçou os olhos a abrir, com a mão a tremer enquanto procurava a faca escondida dentro da perna das calças. Mas o que viu não era um inimigo. Era uma menina. Uma menina que não devia ter mais de 7 anos, vestindo um vestido floral gasto, cabelos castanhos claros encharcados pela chuva, parada na entrada do beco, olhando para ele com grandes olhos verdes. Ela não gritou, ela não correu. Ela apenas ficou ali, com a cabeça inclinada, como se estivesse tentando entender o que estava vendo. Vá embora. Nathan rosnou, sua voz fraca e áspera. Este não é um lugar para você. A menina não ouviu. Em vez disso, ela se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele, com o olhar fixo no sangue que se espalhava pelo seu casaco. Você está ferido, disse ela, com voz suave, mas sem medo. Você precisa de ajuda. Nathan queria empurrá-la, gritar com ela, correr antes que os homens que o perseguiam voltassem. Mas ele não tinha mais forças. Tudo o que ele podia fazer era ficar deitado e ver a estranha garotinha se levantar e sair correndo. Ele pensou que ela o tivesse abandonado. Ele não a culpava. Mas 5 minutos depois, ela voltou com uma toalha velha, uma garrafa de água e alguns pedaços de pão embrulhados em um saco plástico. Não tenho bandagens, disse ela, suas mãos pequenas já pressionando a toalha contra o ferimento dele. Mas minha mãe diz que você precisa estancar o sangramento primeiro. Dói muito? Nathan cerrou os dentes quando a dor o atingiu quando ela pressionou com mais força contra o buraco da bala. Mas ele não gritou. Ele apenas a observou. Observou o pequeno rosto se contrair com concentração. Observou as mãos que tremiam, mas ainda assim tentavam fazer exatamente o que ela havia aprendido. Quem é você? Ele sussurrou. A menina olhou para cima e sorriu, um sorriso que Nathan nunca esqueceria. Sou Ava. Ava Lawson. Moro na última casa do beco com minha mãe.
Quem é você? Nathan não respondeu. Ele não queria arrastá-la para o mundo ensanguentado de onde ele vinha. Mas Ava não precisava de uma resposta. Ela apenas continuou a ajudá-lo como se salvar um adolescente estranho ferido e sangrando em um beco escuro fosse a coisa mais normal do mundo. 3 dias. Ava escondeu Nathan no velho galpão atrás de sua casa por 3 dias inteiros. Todos os dias ela lhe levava comida e água às escondidas. Ela roubava antisséptico do armário de remédios de sua mãe para limpar o ferimento dele. Ela até lhe trouxe um cobertor velho quando as noites ficaram frias. Ela nunca perguntou quem ele era, nunca perguntou por que ele havia sido baleado, nunca perguntou nada. Ela apenas ajudou com toda a inocência e bondade que uma criança de 7 anos poderia ter. No 4º dia, o pessoal de Nathan finalmente o encontrou. Eles vieram à noite, silenciosos e rápidos, e o levaram embora antes do nascer do sol. Mas antes de partir, Nathan se virou e olhou para Eva uma última vez. Ela estava parada na porta do galpão, com os olhos verdes brilhando ao luar, acenando em despedida. Prometa-me, ela gritou atrás dele, sua voz clara como um sino tocando. Você tem que viver, você tem que me prometer. Nathan parou. Ele se virou, olhou diretamente nos olhos dela e pela primeira vez na vida quis cumprir uma promessa. Eu vou viver, Ava, disse ele com a voz áspera, mas segura. E nunca vou te esquecer. Prometo. Naquela noite, Nathan Sterling desapareceu na escuridão. Mas ele manteve sua palavra. Por 20 anos, ele a observou à distância, protegendo-a sem que ela soubesse. E agora, enquanto ela estava em coma em um hospital com um homem que queria sua morte ao seu lado, Nathan não deixaria ninguém tocá-la. 24 horas depois que Nathan deu a ordem, o dispositivo de escuta foi instalado perfeitamente no quarto de hospital de Eva. Não era maior do que a ponta do dedo mindinho, escondido dentro de um vaso de flores falso no parapeito da janela, um lugar que ninguém jamais pensaria em verificar. Leo Martinez supervisionou pessoalmente a instalação, garantindo que todos os sons dentro daquele quarto fossem transmitidos diretamente para a sala de monitoramento secreta de Nathan. E hoje à noite, pela primeira vez, o dispositivo captou algo que Nathan queria e não queria ouvir. A voz de Brandon Mitchell saiu do alto-falante, baixa e fria, desprovida da tristeza que ele demonstrava diante dos médicos e enfermeiros. 2 milhões de dólares, Megan. 2 milhões de dólares. Você entende quanto dinheiro é isso? A risada de Megan Pierce se insinuou entre as palavras dele. Claro que entendo. Eu te ajudei a escolher essa apólice, lembra? Mas você precisa ser paciente. Ela ainda não está morta. Nathan ficou completamente imóvel no escuro, os olhos negros como breu fixos no pequeno alto-falante sobre a mesa. Cada palavra de Brandon e Megan atingia-o como uma facada no peito, não porque doía, mas porque o enfurecia. O médico disse que o cérebro dela não está respondendo. Brandon continuou. Sua impaciência agora é evidente. Se eu conseguir convencê-los de que ela não tem esperança, eles vão recomendar desligar o ventilador. A família tem o direito de decidir, e eu sou o marido dela. Megan ficou em silêncio por um momento, depois perguntou. E a mãe dela? Ela não parece confiar muito em você, resmungou Brandon. Patricia Lawson. Ela é apenas uma viúva idosa sem poder. Já preparei a documentação da procuração médica. Ela assinou antes do acidente acontecer. Todas as decisões sobre a saúde dela são minhas. Nathan cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos estalaram. Ele planejou isso com antecedência. Calculou tudo antes mesmo de Ava sofrer o acidente, e isso só podia significar uma coisa. Não foi um acidente. A voz de Megan soou novamente, e dessa vez trazia uma excitação doentia. Então, quando você vai falar com o médico? Amanhã, Brandon respondeu. Vou fingir ser o marido devastado que não suporta ver sua esposa sofrer. Vou chorar, vou tremer. Vou dizer que ela me disse que nunca quis viver como um vegetal. Eles vão acreditar. Eles sempre acreditam. Um beijo suave soou pelo alto-falante, seguido pelo riso satisfeito de Megan. Eu te amo, ela disse. Quando tudo isso acabar, para onde vamos? Para as Maldivas, Brandon disse sem hesitar. Já procurei um resort, praia particular, vila sobre a água, ninguém para nos incomodar. Nós merecemos isso depois de tudo o que passamos. Nathan sentiu que ia vomitar. Passou por isso. Ele falou de sofrimento enquanto sua esposa estava ali, morrendo lentamente naquela cama por causa dele. Ele falou de sofrimento enquanto planejava matá-la novamente se a primeira tentativa não tivesse funcionado. Ele falou de sofrimento enquanto beijava sua amante ao lado do corpo imóvel de sua esposa. Leo entrou assim que a conversa terminou. Ele olhou para Nathan, para as mãos tão apertadas
que o sangue mal conseguia circular por elas, para os olhos queimando com algo parecido com as chamas do inferno. Chefe, disse Léo suavemente, quer que eu cuide dele? Nathan não respondeu imediatamente. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando para a cidade de Boston, afogada na noite. Em algum lugar lá fora, em um quarto frio de hospital, Ava lutava contra a morte. Ela não sabia que o inimigo mais perigoso não era o coma. O inimigo mais perigoso estava sentado ao lado dela, segurando sua mão, fingindo amá-la enquanto contava os dias até ela morrer. Ainda não. Nathan finalmente falou, sua voz gelada, carregando a promessa do inferno. A morte seria rápida demais, uma recompensa grande demais para um homem como ele. Quero que ele perca tudo primeiro. Dinheiro, reputação, liberdade. Quero que ele veja seu mundo desmoronar pedaço por pedaço antes de ouvir pegar a última coisa que lhe resta. Léo assentiu, compreendendo Nathan perfeitamente. E quanto a ela? Nathan voltou-se para a tela, onde Ava ainda jazia imóvel sob tubos e máquinas. Seu rosto suavizou-se um pouco antes de endurecer novamente. Ela viverá, disse ele com absoluta certeza. Mesmo que eu tenha que queimar o mundo inteiro, escuridão. Era tudo o que Ava podia sentir. Uma escuridão espessa e pesada envolvendo-a como um cobertor enorme, sufocando todos os seus sentidos. Ela não sabia onde estava. Não sabia há quanto tempo estava ali. Não sabia o que tinha acontecido. Só sabia que estava presa, aprisionada dentro do próprio corpo, incapaz de se mover, incapaz de abrir os olhos, incapaz de emitir sequer um sussurro. Às vezes, sentia uma leve pressão na mão, como se alguém a estivesse segurando. Às vezes, sentia uma corrente de ar frio roçar sua pele, trazendo o cheiro forte de antisséptico e lençóis de hospital. Às vezes, ouvia passos se aproximando, depois se afastando, o bip constante das máquinas, sussurros vindos de algum lugar impossivelmente distante. Mas tudo era confuso e distorcido, como se ela estivesse afundando no fundo de um lago profundo, esforçando-se para captar os sons da superfície. Então uma voz rompeu a escuridão. A voz de Brandon. Ela reconheceu-a instantaneamente. Mesmo à distância, mesmo distorcida e deformada. Mas o que ela ouviu não era amor, não era preocupação, não era a dor lancinante de um marido à espera que a sua esposa acordasse. Ela é um peso morto. As palavras de Brandon ecoaram frias e impacientes. Não posso continuar fazendo isso para sempre. Ava queria gritar. Ela queria abrir os olhos, olhar para o rosto dele e perguntar por quê. Por que o homem a quem ela entregara todo o seu coração a chamava de fardo? Por que a voz dele era tão fria quando falava sobre ela? Por que ela sentia que algo estava errado, muito errado? Mesmo sem conseguir se lembrar do que era, seu corpo não obedecia. Ela ainda estava presa na escuridão, indefesa, desesperada, capaz apenas de ficar deitada ali e ouvir os sussurros venenosos do homem que deveria protegê-la. O som da porta se abrindo tirou Ava da beira do desespero. Um cheiro familiar invadiu o quarto. Lavanda e biscoitos amanteigados. O cheiro das tardes tranquilas na pequena cozinha da infância. A mãe, Patricia Lawson, entrou no quarto do hospital com os olhos inchados de tanto chorar e o rosto marcado pelas noites sem dormir. Ela tinha 54 anos, mas as últimas semanas a envelheceram em 10 anos. Ver a filha imóvel, conectada a tubos e máquinas, era como se alguém apertasse seu coração cada vez mais forte a cada dia. Minha menina, sussurrou Patrícia, segurando a mão gelada de Ava. Estou aqui. Você não está sozinha. Ava queria apertar a mão da mãe. Queria dizer que podia ouvir. Ela ainda estava ali. Estava tentando voltar, mas seus dedos não se moviam. Seu corpo ainda o traía. Brandon levantou-se da cadeira no canto, onde passara a última hora checando seu celular. Ele caminhou até Patrícia e colocou a mão em seu ombro, em uma demonstração de falso conforto. Mãe, você deveria ir para casa e descansar, disse ele com voz cheia de preocupação. Patrícia não confiava mais nele. Eu ficarei aqui com Ava. Você ficou acordada a noite toda. Patrícia não se virou para olhá-lo. Continuou acariciando a mão da filha, com os olhos fixos no rosto pálido de Ava. Sou a mãe dela, disse ela, calma, mas com uma firmeza que não deixava margem para dúvidas. Vou ficar o tempo que quiser. Brandon ficou em silêncio por um momento, com o maxilar apertado. Patrícia sentiu a mudança no ar. Uma tensão que ela não conseguia explicar, mas não podia negar. Algo não estava certo com aquele homem. Ela sentia isso há muito tempo. Mesmo antes do acidente de Ava,
Brandon sempre saía para atender as ligações à meia-noite. As longas viagens de negócios que ele nunca explicava claramente. O olhar frio em seus olhos quando achava que ninguém estava olhando. E agora a maneira como ele olhava para Ava. Não com a preocupação de um marido, mas com a impaciência de alguém esperando que algo acabasse. O que o médico disse sobre o estado dela? Patrícia perguntou, ainda sem se virar. Brandon limpou a garganta. Disseram que o cérebro dela não mostra muita atividade. Ela pode nunca acordar. Ele fez uma pausa e acrescentou num tom tão dramaticamente triste que Patrícia se sentiu mal. Podemos ter de enfrentar uma decisão difícil. Patrícia finalmente virou-se e olhou diretamente nos olhos de Brandon. Ela não falou, mas o seu olhar dizia tudo. Suspeita, vigilância, a hostilidade silenciosa de uma mãe cujos instintos gritavam que a sua filha estava em perigo. Minha filha vai acordar, disse ela, cada palavra clara e segura. E eu estarei aqui quando ela acordar. Brandon não respondeu. Ele apenas sorriu, um sorriso que nunca chegou aos olhos. Então saiu silenciosamente da sala. Patrícia o observou partir, o coração batendo forte com um medo que ela ainda não sabia nomear. Algo estava terrivelmente errado. Ela sabia disso e iria descobrir o que era. Na manhã seguinte, Brandon Mitchell estava do lado de fora da porta do consultório do Dr. Richard Hayes, com uma expressão de tristeza perfeitamente executada. Ele havia praticado essa expressão no espelho dezenas de vezes, desde os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, até os ombros caídos, como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Ele bateu, esperou pelo convite para entrar, e então entrou como um homem prestes a desmoronar. Dr. Hayes, desculpe incomodá-lo, disse Brandon com a voz trêmula de uma forma cuidadosamente calculada. Mas não aguento mais. Preciso saber a verdade sobre a condição da minha esposa. O Dr. Hayes era um homem de 45 anos, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes e observadores. Ele estava na medicina há tempo suficiente para reconhecer quando alguém estava fingindo, mas Brandon Mitchell fingia muito bem. E a dor que demonstrava parecia tão real que era assustadora. Sr. Mitchell, disse o médico, gentil e compreensivo. Entendo que este é um momento muito difícil para você. A condição de Ava está estável, mas ainda não podemos dar uma conclusão final. Brandon sentou-se na cadeira e enterrou o rosto nas mãos, em uma postura de desespero. Doutor, eu li sobre casos como este. Ele olhou para cima, com os olhos brilhando de lágrimas. Sei que às vezes os pacientes nunca acordam. Eles simplesmente ficam ali, ano após ano, sem viver, mas também sem morrer. Ava me disse que não queria viver assim. Ela disse que preferia morrer a se tornar um fardo para alguém. O Dr. Hayes franziu a testa. Sr. Mitchell, é muito cedo para falar sobre decisões como essa. Ava está em coma há menos de um mês. Alguns pacientes acordam depois de muitos meses, até anos, mas outros nunca acordam. Brandon insistiu, com uma voz que transmitia um apelo cuidadosamente medido. Doutor, só quero o melhor para minha esposa. Se ela está sofrendo, se está presa dentro do próprio corpo sem ter como sair, não consigo suportar isso. Amo-a demais para vê-la assim. As palavras de Brandon eram doces como mel, sinceras como se ele estivesse realmente sofrendo uma dor insuportável. O Dr. Hayes não sabia que por trás daquela máscara de luto havia um coração sombrio contando os dias até a morte de sua esposa. Continuaremos monitorando-a, concluiu o Dr. Hayes. Mas preciso que você entenda que este hospital não tomará nenhuma decisão precipitada. Ava está recebendo os melhores cuidados que podemos oferecer. Brandon assentiu, mantendo a tristeza no rosto até sair do consultório. Mas no momento em que a porta se fechou atrás dele, sua expressão mudou completamente. A dor desapareceu como se nunca tivesse existido, substituída por irritação e impaciência. Ele pegou seu celular, digitou uma mensagem rápida e se dirigiu ao elevador. 15 minutos depois, Brandon estava sentado em um café a 3 quarteirões do hospital, em frente a Megan Pierce. Ela usava um vestido vermelho justo, cabelos loiros cacheados e cuidadosamente penteados, unhas pintadas de um tom vermelho sangue. Ela parecia estar em um encontro, não discutindo o assassinato. O médico não quis ouvir você, perguntou Megan, com os lábios franzidos em desapontamento. Brandon balançou a cabeça e tomou um gole de café preto. Ele é muito cuidadoso, falando sobre ética médica e não se apressar. Preciso de mais tempo para convencê-lo. Megan suspirou, batendo levemente com o dedo na mesa. Não quero mais esperar. Brandon, já esperamos o suficiente. Quando ela morrer, seremos livres. Você sabe disso. Brandon pegou a mão dela, os olhos brilhando de ganância.
Isso 2 milhões do seguro. A casa, o carro, todos os bens dela. Teremos tudo. Megan sorriu, mas não foi o suficiente para satisfazê-la. Ela se inclinou para a frente, baixando a voz. Quero o anel de diamante. Brandon franziu a testa. Que anel? O anel da avó dela, respondeu Megan, com os olhos brilhando de ganância. Sei que vale pelo menos os 50 mil dólares. É uma herança de família, e eu o quero. Brandon hesitou. Patrícia não vai abrir mão desse anel facilmente. Ela o valoriza muito. Megan soltou uma risada fria. Sua voz parecia gelo. Então você encontra uma maneira de pegá-lo. Quando Ava morrer, você será o herdeiro legal. Patrícia não tem nenhum direito. Ela é apenas uma viúva idosa. Brandon olhou para Megan e viu a ganância. Ela não se preocupou em esconder em seu belo rosto. E ele sorriu. Eles eram um par perfeito. 2 demônios em pele humana, sentados ali e calculando como dividir a riqueza da mulher que estavam lentamente empurrando para o inferno. Ao mesmo tempo, Brandon e Megan estavam sentados em um café, conversando sobre como dividiriam os bens de Ava. Leo Martinez entrou na sala de monitoramento secreta de Nathan, carregando uma pasta grossa e com o rosto tenso. Ele não dormia há 48 horas para concluir a tarefa que Nathan lhe dera, e o que ele descobriu era pior do que a previsão mais sombria. Nathan estava em frente às grandes telas. Observando a imagem de Ava imóvel em sua cama de hospital, ele não se virou quando a porta se abriu. Ele apenas acenou levemente com a cabeça, sinalizando para Léo se apresentar. Chefe, tenho os resultados da investigação do acidente. Léo colocou a pasta sobre a mesa com a voz pesada, como se estivesse a proferir uma sentença de morte. E não tinha sido um acidente. Nathan finalmente virou-se, fixando os olhos negros profundos em Léo. Fala. Léo abriu a pasta e tirou uma pilha de fotografias do carro de Ava após o acidente. O veículo estava quase irreconhecível, mas as fotos em grande plano mostravam um detalhe que a polícia tinha deixado escapar. O tubo do freio estava cortado. Léo apontou para uma imagem ampliada, não rasgada pelo impacto, nem desgastada pelo tempo. Estava parcialmente cortado, apenas o suficiente para que o fluido do freio vazasse lentamente. Quando ela entrou na rodovia, os freios ainda funcionavam. Mas quando ela precisou frear bruscamente para evitar o caminhão à frente, o fluido já havia acabado. Ela não teve chance. Nathan olhou para a foto, apertando os dedos até que suas unhas quase perfurassem a pele. Ele suspeitava disso desde o início, mas agora a prova estava diante dele, e a fúria dentro dele explodiu como um vulcão. Ele tentou matá-la, disse Nathan, com a voz gelada, mas carregando o peso de uma execução. Sim. Léo assentiu e, com base no que ouvimos do dispositivo de escuta, ele está planejando matá-la novamente. Desta vez, persuadindo o médico a desligar o ventilador. Nathan ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos voltando para a tela onde Ava estava deitada. Ela não sabia que o marido em quem confiava havia tentado matá-la. Ela não sabia que ele estava contando os dias até ela morrer. Ela não sabia que toda vez que ele segurava sua mão ao lado do leito, ele rezava para que ela nunca acordasse. Ela precisa de proteção, disse Nathan, sua voz transmitindo uma determinação inabalável. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não quero que ninguém se aproxime dela sem que o nosso pessoal esteja observando. Léo assentiu. Já preparei tudo. Dylan Murphy, um dos nossos mais confiáveis. Ele tem 10 anos de experiência em operações especiais antes de vir trabalhar para nós. Vou colocá-lo no hospital sob o disfarce de segurança. Ele fará o turno da noite, vigiando o 12º andar, onde fica o quarto dela. Nathan assentiu. E durante o dia, quando enfermeiras e médicos estão indo e vindo constantemente, Léo virou para a próxima página do arquivo. Sarah Mills, enfermeira de 35 anos, 12 anos de experiência, sem antecedentes criminais, sem conexões com Brandon ou qualquer pessoa ligada a ele. Ela precisa de dinheiro para pagar o tratamento de câncer de sua mãe. Eu a abordei e ofereci uma quantia generosa para que ela se tornasse a enfermeira particular de Ava. Ela concordou. Ela sabe para quem está trabalhando? Nathan perguntou. Leo balançou a cabeça. Ela só sabe que um benfeitor anônimo quer garantir que Ava receba o melhor tratamento possível. Ela não perguntou muito e eu não falei muito. Ótimo. Nathan voltou a olhar para a tela. Quero que Sarah comece amanhã. Ela será nossos olhos e ouvidos dentro daquele quarto. Tudo o que acontecer com Ava, todos que a visitarem, todas as decisões médicas, quero saber de tudo. Leo assentiu, fazendo anotações rápidas em seu caderno. E Brandon, você quer que eu cuide dele agora? Nathan não respondeu imediatamente, seu olhar fixo no rosto pálido de Ava na tela. Ela parecia tão fraca, tão frágil,
como uma flor murchando no meio do deserto. Mas ele sabia que ela era mais forte do que parecia. Ela era forte desde os 7 anos de idade, quando ousou salvar um estranho moribundo. Ainda não, Nathan finalmente disse. Ele acha que está seguro. Ele acha que ninguém sabe o que ele fez. Deixe-o continuar pensando assim. Quando ela acordar, quando estiver forte o suficiente para testemunhar, eu pessoalmente destruirei a vida dele, pedaço por pedaço. Leo olhou para Nathan, para o fogo ardente nos olhos de seu chefe, e ele entendeu que Brandon Mitchell havia assinado sua própria sentença de morte sem nem mesmo saber. Enquanto Sarah Mills aceitava sua nova missão e Dylan Murphy começava seu primeiro turno no hospital, Leo Martinez continuava investigando o passado de Brandon Mitchell e Ava Lawson. O que ele descobriu tornou a imagem daquele casamento mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. 3 anos atrás, Ava Lawson era uma jovem de 24 anos que acabara de herdar uma casa de seu falecido pai. Era uma pequena casa nos subúrbios de Boston, deixada para ela, junto com uma conta poupança razoável e um anel de diamante da família, herdado de sua avó. Ava não era rica, mas tinha o suficiente para viver confortavelmente e perseguir seu sonho de abrir uma pequena padaria. Ela conheceu Brandon Mitchell em um evento de caridade organizado por sua imobiliária. Ele parecia um príncipe de conto de fadas, elegante, charmoso, dizendo palavras doces que ela nunca tinha ouvido de nenhum homem. Ele disse que ela era linda. Ele disse que ela era inteligente. Ele disse que seus olhos eram tão vibrantes e cativantes quanto esmeraldas raras. Ava, uma garota que cresceu sem a presença do pai e carregava um profundo desejo de ser amada, caiu na armadilha dele como uma mariposa na chama. Ela não sabia que Brandon havia pesquisado sobre ela antes. Ele sabia sobre a casa herdada. Ele sabia sobre as economias. Ele sabia sobre o valioso anel de diamantes. Ele se aproximou dela não por amor, mas porque precisava de dinheiro para salvar uma empresa que estava à beira da falência. Ava era o alvo perfeito, inocente, solitária, fácil de manipular. E a parte mais cruel era que Megan Pierce, a mulher que Ava considerava uma irmã, foi quem apresentou Brandon a ela. Megan e Brandon estavam juntos há 4 anos antes de Ava entrar na vida deles. Eles planejaram tudo juntos. Megan faria o papel da melhor amiga, apresentaria Ava a Brandon e depois ficaria à margem, observando o casamento falso se desenrolar. Eles calcularam tudo. Desde como Brandon conquistaria Ava até como continuariam se encontrando pelas costas dela. O casamento aconteceu apenas 6 meses após o primeiro encontro. Patricia, mãe de Ava, se opôs, dizendo que tudo estava acontecendo muito rápido, que ela não conhecia Brandon de verdade, que algo parecia errado. Mas Ava, afogada em um amor cego, não deu ouvidos. Ela confiava em Brandon. Ela confiava em Megan. Ela acreditava que finalmente havia encontrado a felicidade. Após o casamento, as coisas começaram a mudar, de forma sutil o suficiente para que Ava não percebesse o que estava acontecendo. Brandon aconselhou-a a deixar de manter contato com os velhos amigos, porque eles não se enquadravam na nova classe social a que ela agora pertencia. Sugeriu que ela limitasse as visitas à mãe, porque Patrícia interferia sempre na sua vida privada. Disse-lhe que a padaria era uma fantasia infantil e que ela devia ficar em casa e ser uma boa esposa. Pouco a pouco, Ava foi ficando isolada. Os amigos deixaram de ligar, porque ela nunca lhe atendia. A mãe sentia-se cada vez mais afastada. Os sonhos de Ava foram enterrados sob a superfície polida de um casamento que ela acreditava ser perfeito. Ela não sabia que todas as noites, depois que ela adormecia, Brandon ligava para Megan. Ela não sabia que as viagens de negócios dele eram, na verdade, férias com sua amante. Ela não sabia que ele havia discretamente adicionado seu nome a tudo o que ela possuía, desde a casa até as contas bancárias. Ela não sabia que ele havia feito um seguro de vida para ela com um pagamento de US$ 2 milhões 6 meses antes do acidente. Quando Leo contou tudo isso para Nathan, o rosto do chefe da máfia não mudou, mas sua mão se fechou com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos e seus olhos escureceram como o céu antes de uma tempestade. Ava havia sido enganada desde o início. Ela amava um homem que nunca a amou. Ela confiava em uma melhor amiga que era uma traidora e agora estava em coma, lutando contra a morte, enquanto 2 demônios com rostos humanos esperavam que ela morresse para poderem levar tudo. Uma semana depois que Sarah Mills começou a trabalhar como enfermeira particular de Ava, um milagre aconteceu. Era uma manhã tranquila, a luz do sol entrando pela fresta das cortinas, projetando faixas tênues de luz no rosto pálido de Ava na cama do hospital. Sarah estava verificando os sinais vitais como de costume.
anotando cuidadosamente cada número no prontuário, quando percebeu algo diferente. O dedo de Ava, o indicador da mão direita, se moveu levemente. A princípio, Sarah pensou que tivesse imaginado. Ela piscou, olhou mais de perto, com o coração batendo forte no peito. Então ela viu novamente um movimento minúsculo, fraco, mas claro e intencional. O dedo de Ava tremia como se ela estivesse tentando agarrar algo, como se estivesse se agarrando ao fio frágil que a conectava ao mundo exterior. Ava! Sarah suspirou, sua voz trêmula de emoção. Ela pegou a mão fria de Ava e apertou gentilmente. Ava, você pode me ouvir? Se você pode me ouvir, mexa o dedo novamente. 1 segundo se passou. 2, 3. Então o dedo de Ava se moveu novamente. Desta vez, mais claro, mais forte, como se ela estivesse reunindo todas as suas forças para responder. Sarah quase chorou. Ela saiu correndo da sala e correu pelo corredor até a sala dos médicos, sua voz soando com urgência. Dr. Hayes, rápido. Ava Lawson está mostrando sinais de que está acordando. O Dr. Richard Hayes estava revisando os registros médicos quando ouviu seu chamado. Ele se levantou imediatamente e correu para o quarto 37. Sarah logo atrás. Quando chegaram, Ava ainda estava imóvel, mas o monitor de EEG começou a mostrar sinais diferentes dos anteriores. O Dr. Hayes verificou cuidadosamente, iluminando os olhos de Ava com uma pequena luz e observando suas pupilas. Ava, sou o Dr. Hayes, disse ele, gentil, mas claro. Se você puder me ouvir, mexa o dedo. E Ava obedeceu. Seu dedo tremeu, levantando-se levemente e depois abaixando-se novamente. Um pequeno movimento que trazia uma enorme esperança. O Dr. Hayes exalou, seu rosto relaxando com alívio. Ela está acordando, disse ele a Sarah. Este é um sinal muito positivo. Notifique a família imediatamente. Sarah assentiu e pegou seu telefone para ligar para Brandon Mitchell. Ela não sabia que estava dando boas notícias a um homem que as ouviria como um desastre. Brandon estava em seu escritório quando a ligação chegou. Ele ouviu Sarah explicar que Ava estava mostrando sinais de despertar, que o Dr. Hayes acreditava que ela estava se recuperando, que era um milagre. Mas, em vez de reagir com a alegria de um marido normal, o rosto de Brandon empalideceu. Sua mão apertou o telefone com tanta força que o plástico rangeu. Estou indo agora mesmo, disse ele, com a voz seca e tensa. Então ele desligou. Na sala de monitoramento secreta, a alguns quarteirões de distância, Nathan Sterling observava tudo através das imagens da câmera. Ele viu Sarah perceber o movimento de Ava. Ele viu o Dr. Hayes examiná-la e confirmar os sinais de despertar. Ele viu tudo. E pela primeira vez em semanas de tensão, Nathan sorriu. Não o sorriso frio e calculista que ele reservava para os inimigos, mas o sorriso de alívio, de esperança, de fé de que a menina de 7 anos que uma vez salvou sua vida agora iria derrotar a própria morte. Você está voltando, Ava, sussurrou Nathan, passando a mão pela tela. Boa menina, continue lutando. 20 minutos depois, Brandon apareceu na porta do quarto do hospital. Ele conseguiu controlar seu rosto, tentando usar a máscara de um marido enlutado, que agora se tornara um marido grato e feliz porque sua esposa estava prestes a acordar, mas seus olhos não conseguiam esconder o medo que se agitava dentro dele. Ava, querida! Brandon correu para o lado da cama e pegou a mão da esposa, sua voz tremendo como se estivesse emocionado. Estou aqui. Você pode me ouvir? Ava não respondeu. Seu dedo permaneceu imóvel na mão de Brandon, como se recusasse aquele toque. O Dr. Hayes explicou que a recuperação levaria tempo, que Ava poderia precisar de dias ou semanas para acordar completamente, que a família precisava de paciência e esperança. Brandon acenou com a cabeça, agradeceu com as palavras adequadas, mas seus olhos continuavam se voltando para a porta, como se procurassem uma rota de fuga, quando o médico e Sarah saíram para lhe dar um tempo a sós com sua esposa. Brandon ficou ao lado da cama de Ava e olhou para o rosto pálido dela com uma expressão que não se preocupava mais em esconder seu ódio. Por que você simplesmente não morre? Sussurrou ele com a voz gelada. Por que você tem que tornar isso tão difícil para mim? Ele não sabia que o dispositivo de escuta escondido no vaso de flores estava gravando cada palavra. E Nathan Sterling, na sala de monitoramento secreta, ouvia com os olhos brilhando com as chamas do inferno. A escuridão ao redor de Ava começou a diminuir. Não era mais aquela parede negra espessa e impenetrável. Agora era mais como um véu, fino o suficiente para que os sons do mundo exterior passassem com maior clareza. Ava ainda não conseguia abrir os olhos, ainda não conseguia se mover, mas podia ouvir.
Ela podia ouvir o ritmo constante das máquinas, os passos das enfermeiras indo e vindo, os murmúrios das pessoas que vinham visitá-la e ouviu a voz de Megan. Aquela voz familiar soava perto de seu ouvido, trazendo o perfume doce que Ava costumava amar, um aroma que agora a fazia querer vomitar, mesmo no fundo de sua mente. Megan estava ao telefone, provavelmente acreditando que Ava não podia ouvir nada. Não se preocupe, disse Megan, com a voz baixa, mas clara o suficiente para que Ava captasse cada palavra. Ela ainda não está totalmente acordada. O médico disse que é apenas um reflexo. Isso não significa que ela vai se lembrar de nada. E mesmo que ela se lembre, e daí? Quem vai acreditar em alguém que acabou de acordar de um coma? Seguiu-se um momento de silêncio, como se Brandon estivesse falando do outro lado da linha. Então Megan continuou. Aquele acidente. A polícia já encerrou o caso. Eles concluíram que ela perdeu o controle por causa do mau tempo e das estradas escorregadias. Ninguém suspeita de nada. Você está se preocupando demais. O coração de Ava batia forte dentro do peito, embora ela não soubesse se o monitor mostrava isso. Acidente. Perdeu o controle. Essas palavras penetraram em sua mente, arrastando consigo uma série de lembranças que ela tentara enterrar. A lembrança da noite que a empurrou para esse abismo. Naquela noite, Ava esperava Brandon chegar em casa para o jantar de 3 anos de casamento. Ela preparou o prato favorito dele, acendeu velas e vestiu seu vestido mais bonito. Mas Brandon ligou para dizer que precisava sair em uma viagem de negócios urgente, prometendo que compensaria ela na semana seguinte. Ava ficou desapontada, mas não o culpou. Ela apenas sentou-se sozinha na casa silenciosa, observando as velas queimarem. Então, o telefone de Brandon vibrou. Ele o havia deixado sobre a mesa de centro. Ava não tinha a intenção de bisbilhotar, mas a tela se iluminou com uma mensagem de Megan, e o que ela leu destruiu seu mundo. Sinto sua falta. Megan havia escrito: Você pode dar uma escapada hoje à noite? Já reservei um quarto no hotel antigo. Como sempre, meu amor. Ava ficou ali parada, sentindo como se alguém tivesse enfiado uma faca em seu peito. Ela voltou às mensagens anteriores, e cada linha era outra facada. Palavras de amor, fotos que não podiam ser mal interpretadas, planos para o futuro depois que resolvessem o problema da Ava. Resolvido, essa era a palavra que usavam para ela, como se fosse um objeto que precisava ser jogado fora. Ava não chorou. Estava chocada demais para chorar. Apenas pegou as chaves do carro e saiu de casa. Decidiu dirigir até a casa da mãe, decidiu que se divorciaria dele, decidiu que recomeçaria do zero. Ela não sabia que essa era exatamente a decisão que Brandon e Megan haviam previsto. Ela não sabia que alguém já havia cortado o cabo do freio. Ela dirigiu até a rodovia, a chuva começando a cair, a visibilidade diminuindo. Ela pisou no freio quando viu o caminhão à frente desacelerar repentinamente. Mas o pedal afundou e o carro não desacelerou. Ela pressionou várias vezes, mas o veículo continuou avançando como um animal selvagem que ela não conseguia controlar. No momento final, antes do carro cair no precipício, Ava lembrou-se do que tinha pensado. Pensou em Brandon. Pensou no sorriso dele quando perguntou onde ela queria ir naquele fim de semana. Pensou na maneira como ele sempre verificava o carro dela antes de cada viagem longa. Pensou em todos os sinais que ignorara, todas as mentiras em que acreditara, todas as vezes que disse a si mesma que tinha um casamento feliz. Agora, deitada na escuridão e ouvindo Megan falar sobre o acidente como se fosse apenas um problema a ser resolvido, Ava finalmente entendeu a verdade. Ele tentou me matar. O pensamento cortou a névoa em sua mente como um raio. Ele sabotou os freios. Ele sabia que eu veria as mensagens. Ele sabia que eu entraria no carro e esperou que eu morresse. A raiva explodiu dentro de Ava. Mais forte que a dor. Mais forte que o medo. Mais forte do que a escuridão que a mantinha cativa. Ela queria gritar. Ela queria abrir os olhos. Ela queria olhar diretamente para o homem que a traiu e deixá-lo saber que ela ainda estava viva, que ela se lembrava de tudo e que ele pagaria por isso. E no fundo da escuridão, Ava Lawson fez uma promessa a si mesma. Ela acordaria não para ser salva, mas para se vingar. Na mesma noite em que Ava jurou que acordaria para se vingar, Brandon Mitchell e Megan Pierce estavam sentados em um luxuoso quarto de hotel a 8 quilômetros do hospital, discutindo seu plano de matá-la pela segunda vez. O quarto brilhava sob uma luz dourada e quente. 2 copos de vinho tinto estavam sobre a mesa e Megan estava deitada em uma cama king size, vestindo um caro vestido de seda, mas não havia nada de romântico entre eles. O ar estava pesado, calculado e tão cruel que causava arrepios. Ela está acordando.
Brandon andava de um lado para o outro, com uma taça de vinho na mão que não bebia. O Dr. Hayes disse que é um sinal positivo. Ele até disse que ela poderia se recuperar totalmente em algumas semanas. Algumas semanas. Você entende o que isso significa? Megan sentou-se, estreitando os olhos. Significa que precisamos agir mais rápido. Agir como? Brandon virou-se para ela em pânico. Ele não conseguia esconder. A polícia encerrou o caso do acidente, mas se Ava acordar e se lembrar de alguma coisa, se ela se lembrar daquela noite em que leu nossas mensagens, ela vai suspeitar de algo. Ela vai exigir uma nova investigação. Megan se levantou e caminhou até ele, colocando a mão em seu peito como se fosse acalmá-lo. Então não vamos deixar que ela tenha a chance de se lembrar, disse ela com a voz fria como gelo. Ela está em um hospital, fraca, completamente dependente de máquinas e medicamentos. Existem muitas maneiras de um paciente em coma nunca acordar. Brandon franziu a testa, entendendo o que Megan estava insinuando, mas ainda precisando ouvi-la dizer isso claramente. O que você vai fazer? Megan sorriu, o sorriso de uma cobra prestes a atacar. Sedativos, ela disse simplesmente. Pacientes em coma geralmente recebem sedativos para mantê-los estáveis. Se alguém acidentalmente aumentar a dose para o dobro ou o triplo, o coração dela não aguentará. O médico concluirá que foi uma complicação do coma prolongado. Ninguém suspeitará de nada. Brandon balançou a cabeça. Muito arriscado. As enfermeiras verificam as dosagens constantemente. Não posso chegar perto do sistema de medicação sem ser notado. Então, o ventilador. Megan não recuou. Uma pequena falha no ventilador no meio da noite, quando há menos pessoal. Ela para de respirar por alguns minutos. Seu cérebro fica sem oxigênio e está tudo acabado. Você só precisa entrar no quarto dela, puxar um tubo de ar, esperar alguns minutos e sair. Quando a enfermeira a encontrar, será tarde demais. Brandon ficou em silêncio pensando. Seus olhos escureceram com o cálculo frio de um homem disposto a matar sua esposa pelo dinheiro do seguro. Ele já tinha feito isso uma vez, cortando a alça do sutiã dela, e poderia fazer de novo. Tudo bem, ele finalmente concordou. Eu farei isso, mas não hoje à noite. Preciso observar a escala da enfermeira. Encontrar o momento mais seguro. Talvez neste fim de semana, quando há menos funcionários de plantão. O sorriso de Megan se tornou triunfante quando ela envolveu os braços em volta do pescoço de Brandon. É por isso que eu te amo, ela sussurrou. Você sempre sabe como resolver um problema. Eles se beijaram, famintos e culpados, sem saber que cada palavra que diziam estava sendo gravada. A alguns quilômetros de distância, dentro da sala de monitoramento secreta, Nathan Sterling ouvia cada sílaba através do dispositivo de rastreamento que Leo havia instalado no telefone de Brandon. Seu rosto não mudou, ainda frio como pedra, ainda assustadoramente calmo, mas seus olhos, aqueles olhos negros como breu, ardiam com um fogo que apenas os que estão prestes a morrer conseguem ver. Então ele quer jogar esse jogo, disse Nathan, sua voz baixa e perigosa. Tudo bem, vamos entrar no jogo. Ele se virou para Leo, que estava em silêncio ao seu lado. Aumente a segurança de Ava. Dylan Murphy ficará de plantão 24 horas por dia do lado de fora do quarto dela. Sarah Mills será a única autorizada a aplicar injeções nela. E quero uma câmera de vigilância privada instalada naquele quarto, não a câmera do hospital. A nossa, Leo assentiu. E Brandon. Nathan sorriu. O sorriso de um predador encurralando sua presa. Deixe-o vir, deixe-o tentar. E quando ele fizer sua jogada, vamos pegá-lo com as mãos na massa. 3 dias após a reunião secreta com Megan, Brandon Mitchell decidiu agir. Ele estudou cuidadosamente a programação do hospital. Descobriu que no sábado à noite havia apenas uma enfermeira de plantão em todo o 12º andar e traçou cada passo de como entrar no quarto de Ava sem ser detectado. Hoje era a noite. Ele saiu do hospital às 21 horas, como de costume, fingindo ser um marido exausto após um longo dia ao lado da cama da esposa. Dirigiu até casa, esperou até a meia-noite e depois voltou ao hospital por uma entrada lateral que tinha explorado antecipadamente. A garagem subterrânea estava deserta a 1 hora da manhã. Apenas alguns carros pertencentes ao pessoal do turno da noite estavam espalhados sob as luzes amareladas. Brandon desligou o motor e ficou sentado na escuridão por um momento para se acalmar. Seu coração batia forte, não por culpa, mas por medo de ser pego. Ele respirou fundo, abriu a porta do carro e saiu. E foi então que percebeu que não estava sozinho. Um carro preto elegante estava estacionado a poucos metros de distância. Um carro que ele tinha certeza de que não estava lá quando chegou.
A porta se abriu e um homem saiu. Alto, de ombros largos, vestido com um terno preto que parecia se dissolver na noite. Um rosto esculpido em pedra e olhos negros profundos fixos em Brandon com o olhar de um predador. Brandon nunca o tinha visto antes, mas seus instintos de sobrevivência começaram a gritar imediatamente. Algo era perigoso. Algo era muito, muito perigoso. Quem é você? Brandon perguntou, tentando manter a voz firme, mas sem conseguir esconder o tremor. O que você quer? O homem não respondeu imediatamente. Ele se aproximou, cada passo lento e deliberado, como uma pantera se aproximando de sua presa. Atrás dele, 2 outros homens emergiram das sombras, bloqueando todas as rotas que Brandon poderia usar para escapar. Brandon recuou até que sua coluna bateu na lateral de seu próprio carro. Ele queria correr, mas suas pernas travaram. Ele queria gritar por socorro, mas sua garganta apertou e falhou. Sou Nathan Sterling, disse o homem finalmente, com voz baixa e fria como gelo. Talvez você nunca tenha ouvido meu nome, mas depois desta noite, você nunca mais o esquecerá. Brandon engoliu em seco. Ele já tinha ouvido falar de Nathan Sterling. Quem em Boston não tinha ouvido falar do chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos? O homem que controlava o submundo. O homem que até a polícia tratava com cuidado. O homem cujos inimigos desapareciam sem deixar vestígios. Eu não te conheço. Brandon gaguejou. Não tenho nada a ver com você. Por que você está aqui? Nathan parou a menos de 1 metro dele. Perto o suficiente para Brandon ver o fogo perigoso queimando naqueles olhos negros. Você tem algo a ver comigo porque tem algo a ver com ela. Nathan disse cada palavra com a clareza de uma execução. Ava Lawson, sua esposa. A mulher que você tentou matar cortando a linha do sutiã dela. O sangue drenou do rosto de Brandon, deixando-o pálido como um cadáver. Ele abriu a boca para discutir, para dizer que foi um acidente, para continuar fingindo ser o marido inocente. Mas o olhar de Nathan estrangulou todas as mentiras antes que elas pudessem escapar. Não desperdice sua saliva mentindo, Nathan continuou, sua voz nunca se elevando, mas carregando um peso aterrorizante. Eu sei de tudo. Sei que você cortou a linha de freio. Sei que você e sua namorada, Megan Pierce, planejaram matar sua esposa pelo dinheiro do seguro. Sei que vocês acabaram de discutir sabotar o ventilador ou aumentar a dose de sedativo. Brandon tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Como você sabe? Sussurrou ele com a voz cheia de horror. Porque sou eu quem sempre a observou, respondeu Nathan, aproximando-se de Brandon. Por 20 anos eu a protegi à distância, sem que ela soubesse. E agora que um verme como você ousa colocar as mãos nela, você acha que eu vou ficar parado assistindo? Nathan levantou a mão, agarrou Brandon pelo colarinho e o puxou para frente até que Brandon pudesse ver cada traço duro daquele rosto frio. Ouça com atenção, sussurrou Nathan, sua voz parecendo o rugido de um demônio saído do inferno. Eu sei o que você fez com os freios. Se ela perder mais um fio de cabelo, você perderá mais do que dinheiro. Você perderá tudo. Sua empresa, sua casa, sua liberdade e, no final, perderá a coisa que mais valoriza, sua própria vida. Nathan o soltou e o deixou cair no chão como um boneco com os fios cortados. Brandon ficou ali tremendo, sem ousar olhar para cima, sem ousar falar. Saia do hospital, disse Nathan, virando-se e indo embora. E reze para que ela sobreviva, porque se ela morrer, o inferno será o melhor lugar que você poderá esperar. Uma semana depois da noite em que Nathan avisou Brandon na garagem, o milagre que todos esperavam finalmente aconteceu. Ava Lawson abriu os olhos. Era uma manhã comum como qualquer outra. A luz do sol entrava pela estreita abertura nas cortinas, projetando raios quentes de luz sobre a cama branca. Sarah Mills estava sentada ao lado dela, como de costume, anotando os sinais vitais de Ava no prontuário, quando percebeu que as pálpebras de Ava tremiam. Sarah largou a caneta e prendeu a respiração, sem ousar acreditar no que estava vendo. As pálpebras de Ava tremeram novamente e então, lentamente, com cuidado, aqueles olhos verdes se abriram. Olhos que estavam fechados há semanas agora fitavam o teto, confusos e turvos, como alguém saindo de um longo pesadelo. Ava, exclamou Sarah, com a voz trêmula de emoção. Ela pegou a mão de Ava e a apertou gentilmente. Ava, você pode me ouvir? Você está no hospital. Você está segura agora. Ava piscou algumas vezes, tentando focar no rosto inclinado sobre ela. Uma mulher de meia idade com olhos castanhos calorosos e um sorriso gentil, vestindo um uniforme azul de enfermeira. Ava não a reconheceu,
mas podia sentir a sinceridade no olhar daquela mulher. Uma sinceridade que ela não via há muito tempo. Ava tentou abrir a boca, tentou dizer algo, mas sua garganta estava seca como um deserto. Apenas um som fraco e ofegante escapou. Ainda não era uma palavra. Não tente falar ainda, disse Sarah suavemente. Você acabou de acordar. Seu corpo precisa de tempo. Vou chamar o médico agora mesmo. Sarah apertou o botão de chamada e depois se virou para segurar a mão de Eva, com os olhos brilhando de lágrimas. Ela não sabia quem Ava realmente era. Não sabia a história por trás dela. Só sabia que tinha sido bem paga para cuidar dessa mulher. Mas depois de semanas sentada ao lado da cama, vendo Ava lutar pela vida, Sarah passou a se importar com ela como se fosse da família. Ela está acordada, sussurrou Sarah, quase como se estivesse falando consigo mesma. Ela está realmente acordada. O doutor Richard Hayes chegou momentos depois, verificando todos os sinais vitais, iluminando os olhos de Ava com uma lanterna e fazendo perguntas simples para avaliar seu estado de consciência. Ava respondeu com piscadas e acenos fracos. Ainda não tinha forças para falar, mas tinha forças suficientes para que o médico confirmasse que ela estava se recuperando bem. A notícia se espalhou rapidamente e 20 minutos depois, Brandon Mitchell apareceu na porta. Ele não tinha ido ao hospital desde a noite em que Nathan o alertou, usando o trabalho como desculpa para ficar longe. Mas agora que soube que sua esposa estava acordada, ele não teve escolha a não ser bancar o marido amoroso. Ava. Brandon correu para o leito, seu rosto se contorcendo em uma emoção perfeitamente representada. Querida, fiquei tão preocupado com você. Achei que fosse te perder. Ele se abaixou e envolveu Ava em seus braços, lágrimas escorrendo por suas bochechas, seu corpo tremendo como se estivesse sofrendo uma dor insuportável. Foi uma atuação digna de um Oscar, convincente o suficiente para enganar qualquer um que estivesse assistindo. Mas não enganou Ava. Ela ficou imóvel nos braços do homem que tentara matá-la. E se lembrou de tudo. Ela se lembrou das mensagens com Megan. Ela se lembrou da noite em que dirigiu pela rodovia com o coração partido. Ela se lembrou do momento em que pisou no freio e percebeu que o carro não iria parar. Ela se lembrou da voz de Brandon, chamando-a de peso morto ao lado de sua cama no hospital. Ela se lembrou de Megan discutindo o acidente, como se fosse apenas um problema a ser resolvido. Ela se lembrou de tudo. E agora, quando Brandon levantou a cabeça e olhou para ela com aqueles olhos falsos, cheios de lágrimas, Ava olhou diretamente para os dele. Não havia amor em seu olhar, nem fraqueza, nem medo, apenas a frieza absoluta de uma mulher que havia sido traída até os ossos e agora esperava o momento certo para se vingar. Brandon viu aquele olhar e naquele instante compreendeu que Ava não era mais a esposa ingênua e fácil de enganar com quem ele se casara. Ela havia mudado. Ela sabia a verdade, e isso o aterrorizou mais do que qualquer ameaça que Nathan Sterling pudesse fazer. Depois do dia em que Ava acordou, Brandon Mitchell começou uma guerra silenciosa para controlar a situação. Ele sabia que Ava se lembrava de algo. O olhar gélido que ela lhe lançou naquele momento não podia ser confundido. Mas Ava ainda estava fraca, ainda incapaz de falar claramente, ainda completamente dependente de cuidados médicos, e ele decidiu usar isso. No dia seguinte, Brandon pediu para se encontrar com o Dr. Richard Hayes em particular, com uma expressão de preocupação perfeitamente representada. Doutor, estou muito preocupado com minha esposa, disse ele, baixando a voz como se compartilhasse um segredo doloroso. Ela tem histórico psiquiátrico, depressão grave, paranoia. Às vezes ela imagina coisas que não são reais. Tenho medo que, depois do coma, isso piore. O Dr. Hayes franziu a testa. Não vejo nada disso no prontuário médico dela. Ela nunca foi formalmente diagnosticada. Brandon balançou a cabeça. Ela recusou o tratamento, mas eu moro com ela. Sei que às vezes ela diz coisas irracionais, acusa pessoas de coisas que elas não fizeram. Acho que você deveria aumentar a dosagem de sedativos para que ela possa descansar e se recuperar melhor. O Dr. Hayes ficou em silêncio, pensando que não acreditava totalmente em Brandon. Mas, como marido e tutor legal dela, Brandon tinha o direito de solicitar ajustes no plano de tratamento. Vou considerar isso, disse o Dr. Hayes, mas não imediatamente e não em uma dose alta. Mas Sarah Mills, que ouviu a conversa do lado de fora da porta do consultório, relatou imediatamente a Leo Martinez através do número de emergência que lhe foi fornecido. E menos de uma hora depois, Nathan Sterling sabia de tudo. Ele quer silenciá-la, disse Nathan, com a voz fria como gelo. Ele tem medo que ela conte a verdade. Leo assentiu. Além disso, ele também pediu ao hospital para restringir as visitas.
Ele disse que a mãe de Ava, Patrícia, a agita e não deveria ser autorizada a visitá-la com tanta frequência. Nathan levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a cidade. Ele está isolando-a, disse ele, assim como fez nos últimos 3 anos. Mas desta vez, ele não terá sucesso. Leo aguardou a ordem. Congele suas contas bancárias, ordenou Nathan. Todas as contas, pessoais e corporativas, entre em contato com nosso pessoal dentro do banco e peça que encontrem um motivo. Investigação por fraude, lavagem de dinheiro, qualquer coisa. Quero que ele não consiga sacar um único dólar a partir de amanhã, escreveu Leo rapidamente. Mais alguma coisa? Mande flores para o quarto de Ava. Nathan se virou, com o rosto ainda frio, mas os olhos suavizados. Apenas um pouco de cravos brancos, sem nome do remetente. Apenas um pequeno cartão com as palavras: você não está sozinha. Seja forte. Leo olhou para Nathan surpreso, mas não fez perguntas. Ele trabalhava para Nathan há tempo suficiente para saber que seu chefe nunca fazia nada sem motivo. No dia seguinte, quando Brandon foi ao banco para sacar dinheiro, ele levou um choque que parecia um raio. Todas as suas contas haviam sido congeladas devido a uma investigação de fraude financeira. Ninguém sabia explicar o motivo exato. Disseram apenas que era um procedimento padrão e que ele precisava esperar. Brandon ligou para seu advogado, mas ele disse que não havia nada que pudesse ser feito imediatamente. Ele ligou para o banco, mas tudo o que obteve foram respostas automáticas. Ele entrou em uma espiral de fúria e pânico. Incapaz de entender o que estava acontecendo, ele não sabia que Nathan Sterling estava apertando o laço em torno de seu pescoço centímetro por centímetro. Ao mesmo tempo, no quarto de hospital de Ava, um buquê de cravos brancos foi colocado na mesa ao lado de sua cama. Sarah aceitou as flores do entregador e as levou para Ava. Alguém enviou isso para você, disse Sarah gentilmente, colocando o vaso sobre a mesa e retirando o pequeno cartão para colocá-lo na mão de Ava. Ava o pegou com os dedos ainda trêmulos. Ela leu as palavras escritas em uma caligrafia elegante. Você não está sozinha. Seja forte, sem nome, sem endereço. Apenas 6 palavras simples que fizeram os olhos de Ava se encherem de lágrimas. Ela não sabia quem havia enviado as flores. Ela não sabia quem se importava o suficiente para enviar uma mensagem como aquela. Mas naquele momento, dentro das paredes frias de um quarto de hospital, cercada por inimigos e solidão, Ava sentiu um pequeno calor surgir em seu peito. Alguém estava protegendo-a. Alguém não queria que ela desistisse. E ela não desistiria. Ela seria forte, assim como as palavras no cartão. Ela esperaria pelo momento certo e faria Brandon Mitchell pagar por tudo o que ele havia feito. 3 dias depois de receber o buquê anônimo, Ava conseguiu sentar-se e falar. Embora sua voz ainda estivesse fraca, ela continuou fingindo ser uma mulher frágil, atordoada e confusa após o coma, nunca deixando ninguém perceber que ela se lembrava de tudo. Era sua estratégia de sobrevivência, esconder-se atrás da máscara da fraqueza enquanto esperava pelo momento certo. E esse momento chegou numa tarde, quando Megan Pierce entrou no seu quarto do hospital. Megan veio sozinha, sem Brandon, carregando uma cesta de frutas e um sorriso falso nos lábios. Ela usava um vestido floral caro, o cabelo loiro cuidadosamente enrolado, as unhas pintadas de um tom vermelho sangue. Parecia que estava indo para uma festa, não para visitar uma amiga doente. Ava. Megan gritou com uma alegria exagerada e fingida. Você está acordada. Estava tão preocupada com você. Ava olhou para a mulher que já fora sua melhor amiga. A mulher que a traíra com o próprio marido de Ava. A mulher que rira ao lado de sua cama de hospital enquanto Ava estava em coma. Ava queria gritar na cara de Megan. Queria agarrar aqueles cabelos loiros brilhantes e jogá-la para fora do quarto. Mas não o fez. Em vez disso, deu um sorriso fraco e tímido, fingindo ser a amiga ingênua que Megan ainda acreditava que ela era. Megan, sussurrou Ava com a garganta seca. Você veio me ver, é claro. Megan puxou uma cadeira para o lado da cama e colocou a cesta de frutas sobre a mesa. Sou sua melhor amiga. Vim te ver durante todo o tempo em que você esteve em coma. Ava acenou levemente com a cabeça, sua mão se movendo sob o cobertor para tocar o pequeno gravador que Sarah lhes dera secretamente naquela manhã. Sarah disse que era um presente de um benfeitor anônimo. Alguém que queria garantir que Ava pudesse se proteger. E agora, Ava pressionou silenciosamente o botão de gravar, preparando-se para sua própria caçada. Ouvi dizer que você não se lembra de nada sobre o acidente. Megan inclinou a cabeça, seus olhos perspicazes como se estivesse investigando. Isso é verdade? Ava balançou a cabeça lentamente, fingindo estar confusa. Não me lembro de nada. Está tudo embaçado.
O médico disse que talvez eu nunca me lembre. Megan soltou um suspiro de alívio e nem tentou esconder. Isso é bom. Algumas coisas não devem ser lembradas. Você só precisa descansar e se recuperar. Brandon cuidará de tudo. Brandon. Ava repetiu o nome sem sentir nada. Como ele está? Ele está bem? Megan deu uma risada sarcástica e foi então que sua máscara começou a cair. Ele está estressado, disse ela, com uma intimidade que não cabia em uma conversa sobre o marido de sua amiga. Você não tem ideia do que ele teve que carregar enquanto você estava deitada aqui. A empresa está em apuros. Suas contas foram congeladas sem motivo. E, além disso, ele teve que fingir ser um marido enlutado na frente de todos. Fingir? Ava perguntou, forçando a voz a permanecer firme. Megan olhou em volta para se certificar de que não havia mais ninguém na sala, e então se inclinou para mais perto de Ava. Deixe-me lhe contar uma coisa, mas não repita, sussurrou ela, como se compartilhasse um segredo delicioso. Brandon não te ama. Ele nunca te amou. Ele se casou com você por causa da sua casa herdada e das suas economias. A pessoa que ele realmente ama sou eu. O coração de Ava se apertou, mesmo que ela já soubesse a verdade há muito tempo. Ouvir Megan dizer isso em voz alta com aquele orgulho vitorioso ainda a fazia querer chorar. Mas ela não chorou. Ficou em silêncio e deixou Megan continuar falando. Estamos juntos há 4 anos. Antes mesmo de você conhecê-lo, Megan se gabou. Fui eu quem o apresentou a você. Lembre-se de que esse era o nosso plano. Ele se casa com você, fica com os bens e depois se divorcia. Simples, mas você continuou agarrada a ele. Não desistiu. E então o que aconteceu? Ava perguntou com a voz trêmula, sem saber se era de raiva ou de dor. Então você encontrou nossas mensagens. Megan deu de ombros como se não fosse nada. Na noite do seu acidente, você leu a mensagem no celular do Brandon. Então você saiu dirigindo. Pena que seus freios estavam com problema. Ela deu uma risada suave. O riso de uma cobra. Ou talvez eu devesse dizer, que sorte, porque se você tivesse morrido, teríamos os 2 milhões do seguro e todos os seus bens. Os dedos de Ava apertaram o gravador com força debaixo do cobertor. Seu coração batia forte como um tambor. Megan acabara de admitir tudo. O plano, a traição, até mesmo a linha de sutiã sabotada. Ela não sabia que cada palavra estava sendo gravada. Pena que você não morreu. Megan suspirou como se estivesse falando sobre o tempo. Mas não importa. Você acordar não vai mudar nada. Você é fraca. Você não tem dinheiro. Você não tem amigos. E sua mãe está proibida de visitá-la. Brandon vai se divorciar de você. Ele vai levar tudo e você ficará sem nada. Só comigo. Eu me tornarei a nova Sr. Mitchell. Megan ficou alisando o cabelo com satisfação presunçosa. Descanse um pouco, Ava. Você vai precisar de forças para o que está por vir. Ela saiu e fechou a porta atrás de si. E Ava ficou ali deitada, com a mão ainda segurando o gravador, e sorriu pela primeira vez desde que acordou. Agora ela tinha uma arma, e o jogo estava prestes a mudar. Naquela noite, Brandon Mitchell sentou-se sozinho no apartamento vazio, bebendo uma garrafa de uísque após a outra. Tudo estava desmoronando ao seu redor. Suas contas bancárias foram congeladas sem motivo aparente. Sua empresa estava à beira da falência porque não havia dinheiro para pagar os funcionários. Os credores continuavam ligando, exigindo o pagamento. E o pior de tudo, Ava acordou com um olhar frio que ele não conseguia explicar. Ele sabia que ela estava escondendo algo. Ele sabia que ela não era mais a esposa ingênua que costumava ser. E isso o aterrorizava tanto que o deixava meio louco. Megan ligou para ele à meia-noite e contou sobre sua conversa com Ava no hospital. Ela disse que Ava não se lembrava de nada, que estava tudo bem, que eles só precisavam ser pacientes e esperar. Mas Brandon não acreditou nela. Ele tinha visto os olhos de Ava quando a abraçou no dia em que ela acordou. Aquele não era o olhar de alguém sem memória. Era o olhar de um inimigo. O álcool fazia sua cabeça girar, mas também o levou a tomar uma decisão que ele havia adiado por muito tempo. Ele precisava acabar com tudo. Às 2 horas da manhã, Brandon dirigiu até o hospital. Ele estacionou na garagem subterrânea, o mesmo lugar onde Nathan Sterling o havia alertado pouco tempo atrás. Mas o álcool havia diminuído seu medo, substituindo-o pelo desespero imprudente de um homem sem saída. Ele entrou no hospital pela entrada lateral, que havia explorado antes, evitou as câmeras de segurança e subiu as escadas até o 12º andar. O corredor estava vazio, iluminado apenas por luzes fracas, com a respiração constante das máquinas saindo dos quartos dos pacientes. Dylan Murphy, o guarda que Nathan havia colocado, foi chamado por uma ligação falsa que Brandon arranjou, alegando que havia um problema em um andar inferior.
Brandon havia calculado tudo, exceto por uma coisa que ele não sabia, que Nathan Sterling sempre tinha um plano B. Brandon ficou do lado de fora do quarto 37, com o coração batendo forte. Ele respirou fundo, girou a maçaneta e entrou. O quarto estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pelo brilho azul pálido dos monitores. Ava estava deitada na cama, com os olhos bem fechados, parecendo estar dormindo profundamente. Brandon trancou a porta, um pequeno clique quebrando o silêncio. Ele se aproximou da cama e olhou para o rosto da esposa que ele jurara amar para o resto da vida. Agora, aquele rosto o enchia de repulsa e medo. "Por que você simplesmente não morre?" sussurrou Brandon, sua voz rouca pelo uísque. "Por que você tem que continuar viva só para tornar isso difícil para mim?" Ele se aproximou do suporte da intravenosa e olhou para o tubo conectado ao braço de Ava. Ele sabia o que precisava fazer. Bastava desconectá-lo, aumentar a dosagem ou cobrir o nariz dela por alguns minutos. Ninguém saberia. Ninguém suspeitaria. "Se você morrer, tudo ficará bem", disse Brandon, sua mão trêmula se estendendo em direção à linha intravenosa. "Eu ficarei com o dinheiro do seguro. Ficarei com os bens. Ficarei com Megan. Tudo ficará como no plano original. Você só precisa morrer, Ava. Apenas morra." Mas Ava não estava dormindo. Ela estava lá acordada desde que ouviu passos no corredor. Desde que ouviu a fechadura girar. Desde que sentiu o forte cheiro de álcool no hálito de Brandon. Ela ficou imóvel, de olhos fechados, com o coração batendo forte como um tambor, esperando. E quando Brandon alcançou a linha 4, ela se moveu. A mão de Ava disparou em direção ao botão de alarme ao lado da cama e o apertou com força. O alarme soou, estridente e penetrante, rasgando a noite silenciosa. Brandon se assustou, olhando em choque enquanto Ava abria os olhos e olhava diretamente para ele. Seu olhar não mais fraco ou assustado, mas cheio de ódio. "Me ajude!" gritou Ava com toda a força que lhe restava, sua voz ecoando pelo corredor. "Me ajudem! Alguém me ajude!" Brandon entrou em pânico e se lançou em direção à cama, tapando a boca de Ava com a mão. "Cale a boca!" ele rosnou. "Cale a boca agora mesmo!" Mas Ava não parou. Ela mordeu sua mão, fazendo-o gritar e se afastar. Ela continuou gritando, continuou pressionando o alarme, continuou lutando com todas as suas forças. Passos correndo trovejavam do lado de fora, no corredor. Enfermeiras gritando, seguranças berrando. Alguém batia na porta, tentando arrombar a fechadura. Brandon olhou em volta como um animal encurralado. Ele sabia que havia perdido. Sabia que estava tudo acabado, mas não conseguia aceitar isso. Ele se virou, com os olhos vermelhos, a mão estendida em direção à garganta de Ava. "Se eu não posso ter você, ninguém pode", ele rugiu. "Você vai morrer comigo esta noite." E naquele exato momento, a porta se abriu. A porta do quarto do hospital explodiu para dentro com um estrondo brutal, as dobradiças se quebrando sob a força bruta. E o homem que entrou não era uma enfermeira, não era um segurança, não era um médico. Era Nathan Sterling. Ele ficou ali como um deus da vingança, emergindo da escuridão, alto e imponente, seus olhos negros queimando com as chamas do inferno. Ele estava observando tudo através da câmera privada que Léo havia instalado no quarto de Ava semanas antes. Ele viu Brandon entrar. Ele ouviu cada palavra. Ele viu a mão de Brandon alcançar a garganta de Ava e correu com uma velocidade que nem ele sabia que ainda tinha. Brandon nem teve tempo de reagir antes que Nathan estivesse bem na sua frente. A mão de Nathan, dura como aço, fechou-se em torno da garganta de Brandon, levantou-o do chão e o jogou contra a parede. O impacto ecoou pela sala. Brandon gemeu, chutando o ar impotente, as mãos agarrando o braço de Nathan em uma tentativa desesperada de se libertar. Mas Nathan não o soltou. Ele segurou Brandon como se ele não passasse de um fantoche sem valor. Seus olhos fixaram-se nos de Brandon com um desprezo e ódio que não se preocupou em esconder. "Quem é você?" Brandon sussurrou, sua voz estrangulada pelo aperto em seu pescoço. "Sou Nathan Sterling", Nathan respondeu, sua voz baixa e perigosa, como o rugido de um animal selvagem. "Mas para ela, você só precisa saber uma coisa. Eu sou o homem que ela salvou há 20 anos. Os olhos de Brandon se arregalaram confusos. Ele não sabia nada sobre o passado de Ava. Nada sobre o adolescente sangrando em um beco escuro. Nada sobre a menina de 7 anos com olhos verdes claros que arriscou tudo para salvar um estranho. Ele não sabia nada sobre a promessa que Nathan havia mantido por 2 décadas, há 20 anos. "Ela salvou minha vida quando eu estava morrendo em um beco." Nathan continuou apertando até Brandon gemer. "Ela me deu água. Ela fez um curativo no meu ferimento. Ela me escondeu por 3 dias.
Ela foi o único anjo que eu tive na vida. E você? Você ousou colocar as mãos no meu anjo. Nathan puxou Brandon para trás e o jogou contra a parede novamente, o golpe sacudindo toda a sala. Você cortou a marca do sutiã dela. Você planejou matá-la pelo dinheiro do seguro. Você a chamou de peso morto bem ao lado da cama do hospital. E hoje à noite você entrou aqui para tentar terminar o serviço. Brandon desabou, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Por favor, tenha piedade. Eu estava errado. Não vou machucá-la novamente. Nathan riu, um som mais frio que o gelo. Piedade? Você acha que merece piedade? Na cama, Ava observava a cena em descrença atônita. Ela não sabia quem era aquele homem. Ela não sabia por que ele a estava protegendo. Ela não conhecia o passado que ele acabara de contar em voz alta. Mas ela podia sentir a força e a proteção que emanavam dele, como uma muralha de fortaleza entre ela e o homem que queria matá-la. 20 anos atrás, Ava sussurrou, e uma lembrança nebulosa começou a surgir dentro dela. O adolescente no beco, o sangue na jaqueta de couro, a promessa antes de ele desaparecer na noite. Nunca vou te esquecer, prometo. Nathan ouviu seu sussurro. E por um instante seu olhar se suavizou enquanto ele a olhava por um instante. Então ele se virou, frio como pedra novamente, enquanto encarava Brandon. Sirenes soavam à distância, ficando mais altas, mais próximas. Passos trovejavam no corredor. Leo Martinez e Dylan Murphy chamaram a polícia no momento em que Nathan correu para o quarto de Ava. Eles sabiam que seu chefe queria que Brandon fosse punido pela lei, não morto pelas mãos de Nathan. A polícia invadiu o quarto, armas apontadas para os dois homens. "Solte-o!" gritou um policial. Nathan olhou para a polícia, depois voltou a olhar para Brandon e lentamente soltou seu aperto. Brandon caiu no chão, tossindo violentamente, rastejando como um verme. Brandon sussurrou, apontando para Nathan. Ele me atacou. Prendam-no. Mas os policiais não ouviram. Leo já lhes havia fornecido as provas dos crimes de Brandon, o áudio do dispositivo de escuta, o vídeo da câmera na sala e a gravação que Eva havia feito de Megan confessando tudo. Brandon Mitchell, você está preso por tentativa de homicídio, fraude de seguro e agressão agravada, disse o policial, algemando Brandon enquanto ele gritava e protestava. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser poderá ser usado contra você em um tribunal. Brandon foi arrastado para fora da sala, seus gritos ecoando pelo corredor até desaparecerem na distância. A sala ficou silenciosa novamente, restando apenas Ava e Nathan. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. 20 anos, uma promessa e este momento. Nathan abriu a boca como se quisesse dizer algo. Então parou. Ele apenas deu um pequeno aceno de cabeça para Eva. Seus olhos expressavam tudo o que ele não conseguia colocar em palavras. Gratidão, preocupação e um sentimento tão profundo que ele carregava há 2 décadas. Então ele recuou para as sombras e desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Ava o observou partir, com o coração batendo forte. Ela não sabia o nome dele. Ela não sabia quem ele era. Mas ela sabia uma coisa. Aquele homem a salvou da mesma forma que ela o salvou há 20 anos. 2 dias depois daquela noite horrível, a justiça finalmente foi feita. Brandon Mitchell foi formalmente acusado de uma longa lista de crimes graves, incluindo tentativa de homicídio, lesão corporal intencional, fraude de seguro e sabotagem de propriedade com intenção de matar. As provas contra ele eram contundentes, desde as gravações do dispositivo de escuta, que capturaram todas as conversas entre ele e Megan, até o vídeo do quarto do hospital, mostrando ele entrando sorrateiramente para tentar matar Ava, passando pelo relatório técnico provando que a alça do sutiã de Ava havia sido cortada deliberadamente. O advogado de Brandon tentou garantir fiança, mas o juiz negou imediatamente, citando-o como um perigo para o público e um risco de fuga. Megan Pierce foi presa poucas horas depois de Brandon. A polícia a prendeu enquanto ela fazia as malas para fugir, batendo na porta de seu apartamento de luxo. A gravação feita por Ava se tornou a principal prova, com Megan confessando todo o plano. Desde apresentar Brandon a Ava como parte do plano, até o fato de que ela e Brandon já estavam envolvidos antes do casamento, passando pelas discussões sobre sabotar os freios, Megan foi acusada de cumplicidade em tentativa de homicídio, obstrução e conspiração para cometer fraude. Ela chorava e gritava que era inocente, que tudo era culpa de Brandon, mas ninguém mais acreditava nela. Ava assistiu ao noticiário de sua cama no hospital, olhando para Brandon e Megan na televisão enquanto eram levados para o tribunal algemados. Ela não sentiu a onda de triunfo que imaginara. Sentiu apenas um alívio profundo e silencioso,
como se uma pedra enorme tivesse finalmente sido tirada de seu peito. O casamento falso havia acabado. Os traidores estavam pagando o preço, e ela ainda estava viva. Nos dias que se seguiram, Ava se recuperou gradualmente. Ela conseguia ficar de pé e dar alguns passos com a ajuda da enfermeira. Sua voz voltou ao normal. Sua força melhorava a cada dia sob os cuidados dedicados de Sarah Mills e da equipe médica. Sua mãe, Patricia, agora estava livre para visitá-la a qualquer hora. Não mais impedida pelas regras de Brandon, Patricia sentava-se ao lado da cama da filha por horas, segurando sua mão, chorando de felicidade e da culpa por sentir que não havia protegido sua filha. Mas mesmo nesses momentos de paz, Ava não conseguia parar de pensar no homem misterioso daquela noite. Sua imagem continuava a assombrá-la, alto e imponente, com olhos negros profundos que pareciam ver através dela. Ele disse que era aquele que ela havia salvado 20 anos atrás. Ele disse que ela era o único anjo que ele já tivera em sua vida. Ele apareceu no exato momento em que ela mais precisava dele. Depois desapareceu de volta na escuridão como se nunca tivesse existido. Quem era ele? Uma tarde, enquanto Sarah ajudava Ava a praticar a caminhada no quarto, Ava decidiu perguntar: Sarah, você sabe alguma coisa sobre o homem daquela noite? Aquele que me salvou? Sarah fez uma pausa com um lampejo de hesitação cruzando seu rosto. Ela sabia a resposta, mas não tinha certeza se deveria dizê-la. Por favor, disse Ava com voz urgente. Eu preciso saber. Ele disse que era alguém que eu salvei há 20 anos. Mas eu não entendo, não me lembro de ter salvado ninguém. Sarah suspirou e guiou Ava para se sentar na beira da cama. Ela ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse ponderando cada palavra. Não sei muito, disse Sarah finalmente. Só sei que um benfeitor anônimo pagou todas as suas despesas médicas, me contratou para cuidar de você e colocou um guarda para vigiá-la 24 horas por dia. Essa pessoa observava você através de uma câmera. Sabia tudo o que estava acontecendo com você. E naquela noite, essa pessoa apareceu pessoalmente para salvar você. Ava ouviu com o coração batendo mais rápido. Mas por quê? Ela perguntou. Por que um estranho faria tudo isso por mim? Sarah olhou diretamente nos olhos de Ava, sua voz lenta e cheia de significado. Porque ele não é um estranho. Ava, alguém tem protegido você por 20 anos, e você nem sabia disso. Os olhos de Ava se arregalaram quando as memórias começaram a voltar. A menina de 7 anos no beco escuro, o adolescente morrendo com um ferimento de bala no ombro, a promessa antes de ele desaparecer na noite. Eu vou viver e nunca vou te esquecer. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ava quando ela finalmente entendeu tudo. No dia anterior à alta, Ava recebeu uma carta. Foi Sarah quem a trouxe, colocando um envelope branco gentilmente na mão de Ava com um sorriso misterioso. Alguém me pediu para te entregar isso, disse Sarah. Então ela saiu, deixando Ava sozinha com a carta que ela esperava dia após dia. O envelope não tinha nome do remetente, nem endereço, apenas uma única letra manuscrita no canto inferior direito, um N. As mãos de Ava tremiam enquanto ela o abria e tirava a página cuidadosamente dobrada de dentro. A caligrafia era limpa e forte, como se o escritor tivesse ponderado cada palavra antes de colocar a caneta no papel. Ava respirou fundo e começou a ler. Minha querida Ava, começava a carta. Talvez você não se lembre de mim, e não a culpo por isso. 20 anos é muito tempo, tempo suficiente para as memórias desaparecerem, tempo suficiente para até mesmo os momentos mais importantes serem enterrados sob a poeira do tempo. Mas eu me lembro de você. Lembro-me de cada detalhe daquela noite fatídica. A noite em que uma menina de 7 anos com olhos verdes claros salvou a vida de um estranho moribundo em um beco escuro. Lembro-me de você me encontrar quando eu estava quase pronta para desistir. Eu tinha sido baleada, estava ensopada de sangue, encolhida na chuva fria, esperando a morte. Eu tinha 16 anos e acabara de ver meu pai ser morto, caçado pelas ruas por inimigos. Achei que minha vida tinha acabado. E então você apareceu. Você não gritou, você não fugiu. Você apenas inclinou a cabeça e olhou para mim com a curiosidade de uma criança. Então você disse, ei, você está ferido. Não tenha medo, eu vou te ajudar. E você ajudou. Você rasgou suas próprias roupas para fazer um curativo no meu ferimento. Você trouxe comida e água escondidas da sua casa. Você me escondeu em um velho galpão por 3 dias, cuidando de mim com toda a inocência e bondade que uma criança poderia ter. Você não perguntou quem eu era. Você não perguntou por que eu tinha sido baleado. Você não exigiu nada. Você apenas me ajudou incondicionalmente, como se salvar um estranho moribundo fosse a coisa mais natural do mundo. Antes de eu partir,
Você me disse, prometa que você vai viver. E eu prometi. Prometi que viveria. Prometi que nunca te esqueceria. Nos últimos 20 anos, cumpri ambas as promessas. Eu vivi. Embora minha vida nunca tenha sido fácil, tornei-me alguém que você talvez não queira conhecer. Um homem das trevas, da violência, de coisas que não podem ser ditas em voz alta. Mas seja quem for que eu seja, seja o que for que eu tenha feito, nunca te esqueci. Eu te observei à distância por 20 anos, protegendo você sem que você soubesse. Eu apaguei as dívidas da sua mãe quando ela estava passando por dificuldades. Eu eliminei os bandidos que te assediavam durante a faculdade. Eu discretamente te ajudei a conseguir um bom emprego. E quando você sofreu o acidente, eu me certifiquei de que você recebesse o melhor tratamento. Coloquei proteção ao seu redor, observei cada passo para que ninguém pudesse te machucar novamente. Você pode perguntar, por quê? Porque eu faria tudo isso por alguém que encontrei apenas uma vez, há 20 anos? A resposta é simples, Ava. Porque você me deu algo que ninguém mais jamais me deu. Esperança. Você me deu esperança no momento em que eu estava mais desesperado. Você me mostrou que, em um mundo cheio de escuridão e crueldade, os anjos ainda existem. E você, Ava, foi meu anjo. Não espero que você se lembre de mim. Não espero que você me procure. Eu pertenço à escuridão e você pertence à luz. Nossos mundos nunca foram feitos para se cruzar. Mas quero que você saiba uma coisa. Onde quer que você vá, o que quer que você faça, quer você se lembre de mim ou não, eu sempre estarei aqui nas sombras protegendo você. Essa é a promessa que mantive por 20 anos e vou mantê-la até meu último suspiro. Tenha uma vida feliz, Ava. É tudo o que preciso. A carta terminava com uma assinatura simples, a letra N. Ava ficou imóvel na cama do hospital, lágrimas escorrendo pelo rosto, o papel tremendo em suas mãos. Agora ela se lembrava. Lembrava-se da chuva forte de 20 anos atrás. Lembrava-se do adolescente com sangue no ombro e desespero nos olhos. Lembrava-se da promessa que ele fizera antes de desaparecer na noite. E agora ela sabia que ele a havia mantido por 20 anos. Nathan, ela sussurrou o nome como uma oração, como um agradecimento, como uma promessa sua. Vou viver uma vida feliz, prometo. Um ano depois, a vida de Ava Lawson havia mudado completamente. Ela estava atrás do balcão de uma pequena cafeteria chamada Little Angel, a loja que ela sonhava em abrir há tantos anos. O sonho que Brandon havia destruído. Agora era real. Localizada em uma rua tranquila nos subúrbios de Boston, com paredes brancas decoradas com cravos, a luz do sol entrando pelas grandes janelas de vidro e o aroma rico do café se espalhando pelo espaço. Ava se divorciou de Brandon e recuperou tudo o que ele tentou roubar. A casa que seu pai lhe deixou, as economias, o anel de diamantes de sua avó, tudo voltou para ela. Brandon foi condenado a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio e fraude de seguro. Megan pegou 15 anos como cúmplice. Eles envelheceriam atrás das grades e Ava não precisava mais temê-los. Sua mãe, Patrícia, agora morava com ela em uma pequena casa perto do café. Patrícia a ajudava a assar todas as manhãs, conversava com os clientes habituais à tarde e sorria com satisfação silenciosa ao ver sua filha finalmente encontrar paz. Ava havia se recuperado totalmente, física e emocionalmente. Ela não era mais a garota frágil e ingênua que costumava ser. Ela havia se tornado mais forte, mais perspicaz e mais grata pela vida do que nunca. Mas uma coisa nunca mudou. Todo mês, no primeiro dia, um buquê de cravos brancos chegava ao seu café. Sem nome do remetente, sem endereço de retorno, apenas um pequeno cartão com as palavras familiares. Você não está sozinha, seja forte. Ava sabia de onde vinham as flores. Ela sabia quem as enviava. E toda vez que recebia aquele buquê, seu coração se aquecia com a sensação de estar protegida, amada, lembrada. Ela tentou encontrar Nathan. Pediu a Sarah para entrar em contato, enviou cartas por canais que acreditava que poderiam chegar até ele e esperava vê-lo apenas uma vez para poder agradecer. Mas Nathan recusou. Ele nunca apareceu, nunca respondeu, nunca deixou que ela o encontrasse. Ele permaneceu nas sombras, onde pertencia, onde escolheu protegê-la à distância, sem manchar o brilho de sua vida. A poucos quarteirões de distância, dentro de um carro preto estacionado ao longo da rua, Nathan Sterling sentava-se em silêncio, observando Ava através da janela do café. Ela sorria para um cliente, preparava um cappuccino, vivia a vida que merecia viver. A luz do sol incidia sobre seus cabelos castanhos claros,
fazendo-a aparecer um anjo à luz do dia. Chefe, Léo falou do banco do motorista. Ela ainda quer conhecê-lo. Ela enviou outra carta. Nathan não respondeu. Ele apenas observava a Ava, observava seu sorriso, observava a paz em seu rosto. Ele havia mantido sua promessa por 20 anos. Ele a protegeu quando ela precisava de proteção. E agora que ela estava segura, ele permaneceria nas sombras, continuaria observando-a de longe, continuaria sendo o guardião silencioso que ela nunca precisaria conhecer, porque era assim que ele a amava, sem exigir, sem possuir, sem se intrometer, apenas estando ali nas sombras, garantindo que ela estivesse sempre feliz. Dirija, Nathan finalmente disse. O carro seguiu em frente, deixando a rua tranquila para trás. Mas antes que desaparecesse completamente, Ava de repente olhou para cima e se virou para a janela. Ela não podia ver o carro. Ela não podia ver Nathan, mas podia senti-lo. Ela sabia que ele estava lá fora em algum lugar, observando-a, protegendo-a. E ela sorriu. O sorriso de alguém que sabe que nunca está sozinha. Nathan, ela sussurrou, sabendo que ele não podia ouvi-la. Obrigada por tudo. O mal cresce em silêncio. O amor é provado por ações, não por palavras bonitas. E às vezes a pessoa que quer você morto é aquela que está deitada ao seu lado na cama. Mas também existem pessoas escondidas na escuridão, dispostas a sacrificar tudo para que você possa viver. Ava sobreviveu não por sorte, mas porque há 20 anos ela plantou uma boa semente, e essa semente se tornou uma fortaleza que a protegeu pelo resto da vida. Esta história nos ensina que a bondade nunca é esquecida. Um pequeno ato de compaixão pode mudar a vida inteira de alguém, e um dia isso retornará a você de uma forma que você nunca poderia imaginar. Continue acreditando na bondade, continue mantendo a fé, e lembre-se sempre de que mesmo nas partes mais sombrias da vida, há anjos protegendo você silenciosamente. Se esta história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as histórias comoventes que compartilhamos todos os dias. Queremos ouvir você. O que essa história fez você pensar sobre confiança, traição e amor silencioso? Você já teve alguém protegendo você sem que você soubesse? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo, porque queremos realmente ouvir o que está em seu coração. Obrigado por assistir até o final. Desejamos a todos que assistiram a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias tranquilos. Até mais. No próximo vídeo.